Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem contigo, com a sua família. Quero deixar aqui uma mensagem sobre o Natal para todos vocês. Esta data, 25 de dezembro, ela faz parte de uma tradição da igreja. Ou seja, é um evento, é uma data da cultura cristã. Desde o século IV é celebrado este dia 25 de dezembro como sendo o nascimento de Jesus. E nós podemos celebrar esta data. Para o cristão, na verdade, não tem um dia mais santo do que o outro. Para o cristão não existe, biblicamente falando. Todos os dias são importantes, são dias de gratidão, de louvor, são dias de salvação, de perdão. Há algumas datas que nós celebramos e devemos celebrar para, inclusive, o memorial, para que nós possamos ter sempre em mente o verdadeiro significado. Por exemplo, nós todo ano temos uma data de celebração da morte de Jesus, né? A sexta-feira da Paixão, seguida do sábado de Aleluia e o domingo da Páscoa, que é a ressurreição. E todo ano nós fazemos celebrações. Isso quer dizer que é só aquele dia do ano? Não. Todos os dias nós precisamos lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Assim também em gratidão pelo seu nascimento, porque o Salvador veio a nós, ele se tornou homem para salvar a humanidade. E este dia do nascimento, a Bíblia não fala qual foi o dia que Jesus nasceu, mas nós podemos ter uma data assim de celebração em prol deste evento que é dos mais importantes para a história da humanidade. Quando Jesus nasceu, houve celebração. Olha o que diz Mateus capítulo 2, que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, e vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então eles queriam saber sobre o nascimento de Jesus e eles foram guiados pela estrela até encontrar Jesus. Quando eles encontraram a Jesus, o que eles fazem? O versículo 11 do capítulo 2. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Naquela época já tinha alguém querendo acabar com o Natal, Herodes. Aí Deus avisou os magos, tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, porque Herodes queria tramar ali a morte desse menino, né? E falou com os magos: olha, vocês vão, presenteiam ele, depois que vocês descobrirem aonde ele está, voltem aqui, falem comigo que eu quero ir lá também. Herodes, na verdade, queria matar aquela criança, né? Os magos, Deus então mostrou em visão, em sonho, para os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Então Herodes queria acabar com o Natal, queria matar o menino Jesus. E é tanto que depois ele ficou sabendo que os magos não voltaram, já tinham ido para a sua terra. Ele começa um empreendimento matando crianças para poder encontrar aquela criança em específico que era o Salvador, que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então há uma matança dos meninos de Belém. De qualquer forma, nós precisamos celebrar, nós podemos celebrar o Natal. A partir do momento que a igreja adotou esta data, não tem mais nenhuma outra tradição. Mas nessa mesma data, 25 de dezembro, outras tradições, por exemplo, os povos pagãos. Pagão quando se generaliza para todo o povo que não tem um único Deus, tem vários deuses. Então todos esses povos são chamados de pagãos. Os pagãos tinham esta data para celebrar os seus deuses lá. Isso não importa mais, a partir do momento que a igreja tomou esta data para a sua tradição e adorando o Deus único e verdadeiro, exclusivamente
o único Deus, então agora isso faz parte da cultura cristã, até mesmo porque nós não estamos adorando outros deuses. Nós não estamos fazendo nenhuma menção a outros deuses, a não ser o Deus único e verdadeiro. Por isso, nós devemos celebrar o Natal, uma vez que agora é parte da tradição cristã e está sendo feito da maneira correta dentro da cultura cristã. Qual que é o verdadeiro significado do Natal? Infelizmente, ao longo dos anos, o Natal se tornou muito comercial. Então, até um conselho, os pais que têm filhos pequenos, perguntam o que é o Natal para o seu filho. Às vezes ele vai dizer ganhar presente, Papai Noel. Então, ao longo dos anos, se tornou uma data muito comercial. Mas nós precisamos retomar a conversa na nossa família, principalmente, sobre o verdadeiro significado do Natal. Aí Mateus capítulo 1 fala sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu através da Virgem Maria. José, com quem Maria estava para casar, era um homem justo e não queria envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ela soubesse. Mas, então, o que acontece? O anjo apareceu para José e diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e você porá o nome de Jesus, porque se salvará o seu povo dos pecados deles. O próprio nome Jesus significa isso, aquele que salva o povo do pecado deles. Então Jesus é o Salvador. E o anjo ainda disse, o anjo não. E o texto ainda continua dizendo, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco. Qual foi o profeta? O profeta Isaías, lá no capítulo 7, tem essa profecia. Então, José se desperta ali do sono e recebe Maria como sua esposa, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz. O texto está bem claro que ele não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Este é o verdadeiro significado do Natal. O Salvador veio a nós. Quando você, inclusive, estiver reunido com a sua família, pessoal, qual é o verdadeiro significado do Natal? É o nascimento de Jesus. Hoje é uma data da nossa tradição da fé cristã e nós celebramos o fato de Deus ter feito o homem, se tornado homem, para nos salvar. Jesus nasceu e este é um ponto importante, é um marco importante na história da humanidade. A humanidade se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós podemos celebrar o Salvador, o verdadeiro significado. Nós vamos nos confraternizar, estar junto com a família, vamos celebrar esse dia, mas não vamos esquecer do verdadeiro significado. Vou pegar outro texto aqui para concluir esta palavra, que está em Lucas. Em Lucas tem um cântico que fala sobre esse verdadeiro significado do Natal. É o cântico que diz assim, cântico de Zacarias, ainda no capítulo 1. Quem é Zacarias? Zacarias é o pai de João Batista, né? O capítulo 1 conta essa história aqui do Evangelho de Lucas. Conta essa história que Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e então o filho deste casal, João Batista, seria aquele que iria abrir o caminho, o profeta que iria anunciar a chegada do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por esse motivo,
Depois do nascimento de João Batista, Zacarias canta a seguinte canção. Ele ficou cheio do Espírito e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Olha o significado do nascimento de Jesus. É a remissão do povo, é o perdão do pecado, é a salvação vinda, chegada a nós. E ele cantou, na profecia ele continua dizendo, né, que aquele menino, João Batista, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá, virá antes o Senhor, preparando-lhes o caminho. E aí, então ele continua falando sobre Jesus. Aquele que virá, o menino que vai nascer, ainda o Cristo, da qual João Batista estaria proclamando, anunciando, daria salvação para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, este é o verdadeiro significado do Natal. Jesus é o Senhor, é o Salvador, e ele nasceu um dia. Qual o dia exatamente não sabemos, mas podemos sim celebrar não só nesse dia, mas todos os dias o fato de Jesus ter nascido. E ter um memorial, ter um dia em específico de celebrações com o verdadeiro significado é muito importante. Então, celebre esse dia, que o Salvador esteja presente em todas as celebrações, oração de gratidão, oração de louvor, de reconhecimento, de que só temos salvação porque um dia Jesus nasceu, ele foi enviado para salvar a humanidade. Então nós podemos nos alegrar e celebrar nesse e em todos os outros dias da nossa vida. Deus abençoe, um Feliz Natal em Cristo, o nosso Senhor. Um abraço a todos.